caí no ordinário como tantos outros caem no ordinário, agora no comum. Eu, dentro dessa minha colocação inicial, eu não faço proposta nenhuma, apenas anuncio a minha intenção de, no mais breve tempo possível, trazer alguma proposta de colaboração nesse sentido. Obrigado, professor Cândido Rangel Dinamar, que é professor doutor da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da USP. Eu agora passo para as considerações do professor Kazuo Tanabe, que é desembargador aposentado e também professor doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Alô. Apenas para, senhor presidente, o professor Dinamarco é professor titular da Universidade de São Paulo. É titulação. Passou doutor também. Não, passou pelo doutor, livre docente titular. Ele é professor titular, aqui não está bem especificado, mas dispensa. Claro, todos conhecem. Basta o nome Cândido Dinamarca. Exatamente. Senhor presidente, em relação a esse capítulo, né, procedimentos especiais, eu acho que não há muita modificação em relação ao código atual. Eu concordo com a manutenção da ação monitória, que lá no CBPEG, um centro que nós temos em São Paulo, nós fizemos uma pesquisa sobre a ação monitória em São Paulo. E nós chegamos a constatar que ela é utilizada em grande quantidade. Mencionou-se a existência de jurisprudência do Superior Tribunal, mas mais do que isso, a efetiva utilização a gente se constata na primeira instância. E nós conseguimos constatar o uso, inclusive pelas instituições bancárias. Eu gostaria, secundando o que o doutor Carneiro da Cunha mencionou, eu acho que o Código não pode esquecer da realidade que nós estamos vivendo atualmente. O Código de 73, já ao tempo da aprovação do Código 73, já existia um levantamento, por exemplo, de invasões de propriedade em Pernambuco, né? E o professor Joaquim Falcão, que é diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio, ele fez um levantamento e publicou um livro a respeito disso. E ele constatou o seguinte, que nessas ações nesses conflitos que são mais políticos sociais, não são conflitos apenas jurídicos, né? O Código de Processo Civil estava sendo utilizado apenas para inglês ver. Isto é, praticavam-se atos processuais como se fossem atos normais de um conflito de interesse, né, judicializado. Mas, na verdade, era um conflito político, era uma invasão de propriedade, isso na década de 70. E de lá para cá, nós temos esses conflitos em grande quantidade. E eu acho que o projeto não disciplina a respeito. Quer dizer, como citar uma comunidade não formalmente organizada? Por exemplo, nessas ações que ocorrem, por exemplo, hoje nós estamos num evento futebolístico importante, né? Mas se houver uma briga entre torcidas, né, organizadas, como o Estado vai agir em relação a uma torcida organizada que não é formalmente organizada? Citar todos eles é impossível. Citar por edital, eu acho que não é o caso. Então, eu teria que fazer uma citação
na pessoa dos líderes. Esse tipo de coisa nós temos que enfrentar. Torcida organizada que é organizada, né, professor? Como? Torcida organizada que não é organizada. Se for torcida organizada, é possível fazer isso. Mas torcida não organizada, acontece isso. E esses conflitos coletivos, né, estão ocorrendo em grande quantidade e nós não temos uma disciplina nem sequer da forma de citação, de convocação. E a jurisprudência já tem manifestado, inclusive esperou o Tribunal de Justiça, há precedentes nesse sentido. Então, eu acho que nós temos que disciplinar isso, é o que o doutor Carneiro da Cunha mencionou, nessas ações coletivas. É uma ação coletiva passiva, né? É uma coisa para a gente pensar melhor. É isso que eu queria falar no momento assim. Antes de passar a palavra ao juiz de direito do Espírito Santo, Délio Rocha, quero fazer registro da presença do Caio Leonardo Bessa Rodrigues, presidente da Comissão de Acompanhamento do CPC da OAB do Distrito Federal. Seja bem-vindo. Com a palavra, magistrado Délio Rocha. Eu, na realidade, eu até agradeço, né, a oportunidade que está me sendo conferida, mas eu vim mais para a primeira parte, então eu não me preparei para essa segunda parte, então, em razão disso, né, mas, de qualquer forma, eu agradeço a oportunidade. Perfeitamente. Com a palavra, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Senhor presidente, eu queria cumprimentar todos os debatedores e só queria ponderar a data vênia ao doutor Rinaldo, que falou a respeito da intimação eletrônica. O senhor que falou da eletrônica, né? Eu acho meio preocupante a gente fazer intimação eletrônica, porque nós somos parlamentares, costumeiramente, ouvimos, eu mandei um e-mail para o seu gabinete e não tive resposta. Na verdade, o e-mail nem veio, mas ele disse que veio e-mail. Então, na verdade, eu acho que essa questão ainda não está... A questão da comprovação da prova eletrônica não está garantida. É muito arriscado a gente aceitar a prova eletrônica. Acho que a forma arcaica hoje, que é o comunicado para o advogado da publicação, ainda é a forma que dá um pouco mais de garantia. Deixar a possibilidade só eletrônica, eu acho meio temerário. Com a palavra, o professor Fred Didier. Obrigado, deputado Fábio, presidente da comissão, os colegas. Sobre os procedimentos especiais, além do que eu já dissera na minha primeira manifestação, gostaria de fazer rápidas considerações. Primeiro, dizer da importância da disciplina da dissolução parcial da sociedade empresária, que estava no CPC 39 e foi incorporada no projeto. Foi muito importante isso, e o ministro Peluso, do Supremo Tribunal Federal, auxiliado pelo professor Dinamarco, salvo engano, apresentou grandes contribuições de aperfeiçoamento desse procedimento de dissolução parcial da sociedade, que merecem ser incorporadas para aprimorá-lo. Então, esse é um ponto que me parece importante. O segundo ponto é que também me parece muito importante, e pela primeira vez isso foi suscitado, em todos esses meses aí de discussão, a observação do professor Dinamarco sobre a existência de regras não processuais nos artigos do CPC 39 que cuidavam dos procedimentos especiais ainda sobreviventes. E a revogação pura e simples de todos eles pode gerar alguns problemas práticos relacionados a regras não processuais. Então, realmente é preciso ter um pouco de cuidado e fazer esse trabalho de garimpo, né? Essa garimpagem de quais são as regras não processuais, ainda importantes, ainda úteis, para que elas permaneçam. Isso foi feito em relação aos procedimentos de direito marítimo, foi feito com a dissolução parcial, que permaneceu, mas em relação aos outros, não. Então, realmente, isso é um ponto muito importante que nós temos que anotar isso.
Um ponto que ninguém falou, e eu acho que é muito importante nos procedimentos especiais, o momento é esse, é reconstruir o procedimento da interdição. A interdição, ela é um procedimento que praticamente não foi mexido pelo Senado, só que o procedimento da interdição é de uma época muito que se falava em loucos de todo gênero, né? É a época do louco de todo gênero, dos loucos de todo gênero. Então, é preciso reconstruir esse procedimento. A Câmara dos Deputados já aprovou um projeto de reformulação desse procedimento dentro do Estatuto das Famílias. Um dos capítulos do Estatuto das Famílias era exatamente o do procedimento da interdição, com grandes contribuições. Eu acho que é o momento de incorporar essas contribuições, resolver a questão da legitimidade do Ministério Público, resolver o problema dos casos de demência evidente, como no caso da demência ou incapacidade evidente, como no caso do coma, permitir a curatela provisória, definir a relação da sentença de interdição com os atos praticados pelo interditando até então. Como é que se opera isso uma vez interditado em relação aos atos que ele praticou até então? Isso é um problema antigo que não foi resolvido. Eu acho que é chegada a hora de nós resolvermos isso. Então é um ponto que eu gostaria de registrar que precisa ser alterado. Outra questão, reafirmando o que disse o professor Leonardo Cunha, não há nenhuma razão para nós mantermos a posse do nome do nascituro. Seria até partir da premissa de que nascituro não é sujeito de direito. Isso é uma premissa equivocada. Está completamente em desconformidade com o que se pensa hoje sobre a situação jurídica do nascituro. É preciso eliminar a previsão da restauração de autos, pelo menos eliminar dentro do corpo principal do Código, porque a restauração de autos são procedimentos que só têm sentido em autos físicos. Então, a previsão da restauração de autos tem que ser jogada, a meu ver, para as disposições transitórias, um artigo único nas disposições transitórias que diga o seguinte: enquanto se tratar de autos de papel e houver perda dos autos de papel, aí segue-se o procedimento da restauração de autos. Mas é preciso que o Código, simbolicamente, coloque a restauração de autos como algo transitório e não dentro do seu corpo permanente. A monitória, eu reforço aqui a necessidade e os dados que o professor Watanabe acabou de apresentar são importantíssimos e ratificam uma impressão que nós tivemos desde o início, de que houve uma espécie de prestidigitação de achar que a monitória não existe na prática. Quer dizer, acharam isso. A monitória não existe, então vamos acabar com o que não existe. É um equívoco comprovado pela afirmação do professor, pela pesquisa feita pelo CBPED, comprovado pela prática do STJ, que é o Tribunal Superior, que tem farta jurisprudência sobre o assunto, e a ideia de ampliar a monitória para casos outros, além de pagamento de quantia e entrega de coisa, também é muito bom, muito boa. Inclusive foi apresentado por pela deputada Sandra Rosada essa ideia, e isso está incorporado na proposta que o deputado Sérgio Barradas havia formulado. Acho imprescindível, e é chegada a hora de a Câmara se manifestar sobre a necessidade de algumas adaptações nas ações possessórias, adaptações à realidade atual. Quer dizer, não podemos ignorar a existência de ações possessórias contra um número muito grande de pessoas, e também não podemos ignorar o peso político disso, o aspecto social disso. Quer dizer, é preciso, de um lado, verificar o modo como essas possessórias devem se dar, garantindo, porém, uma participação política maior para evitar abusos, evitar violências desnecessárias. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso e perceber que talvez aqui, professor Watanabe,
seja um dos casos em que a mediação se revele fundamental. Então, eu acho que o Código tem que deixar isso claro. Não é só colocar a mediação genericamente como um instrumento de solução de conflitos de um modo geral, mas aqui nesse momento dizer isso, reafirmar isso. E para terminar, a minha exposição, que é breve, conforme... antes de terminar, o problema das ações de família. Acho muito importante a criação de um procedimento diferenciado para as ações de família de um modo geral, ressalvada a ação de alimentos, que já tem um procedimento especial. A ação de dissolução de união estável, ação de divórcio, ação de alienação parental, ação de abuso. São ações de família, todas elas, que merecem um tratamento extraordinário, que fuja do ordinário. Sobretudo, em alguns aspectos relacionados à conciliação, à participação do Ministério Público, ao depoimento de crianças nessas ações, o depoimento dos filhos nesses processos. Que não pode, é preciso ter muito cuidado, eu mesmo já fui advogado numa ação de alienação parental e de abuso, e a criança supostamente abusada, ou a causa da alienação parental, ela foi entrevistada, foi interrogada pelo juiz, sozinho. O juiz não foi preparado para interrogar uma criança que tinha 4 anos, em situações como essa. Não foi preparado. E, definitivamente, nenhum de nós que fez 5 anos de direito foi preparado para uma situação como essa. Então, é preciso exigir, como obrigatória, a intervenção de um profissional da área que acompanhe o depoimento da criança, notadamente em ações relacionadas à alienação parental e abuso. E, inclusive, aqui uma observação, a lei da alienação parental, aprovada aqui pelo Congresso Nacional, regula a perícia psicossocial, a biopsicossocial, está regulada na alienação parental, e o Código de Processo tem que incorporar isso, porque é uma espécie de perícia já existente, já regulada na legislação extravagante, e que é o momento de trazê-la ao corpo do Código para que ela tenha uma divulgação ainda maior. Para terminar, ratificar a necessidade da criação de um procedimento especial para tutela inibitória e de remoção do ilícito. Apenas esclarecendo, isso é uma dúvida que as pessoas têm, é o que teria de especial nesse procedimento, já que a tutela inibitória ela poderia ser obtida pelo procedimento comum. A especialidade desse procedimento está na redução da cognição do juiz. O juiz, nesse procedimento, ele não precisaria averiguar fatos relacionados à culpa ou dano, e além de haver incentivos para que o réu, que tenha sido acusado de prática, ou que esteja sendo acusado de vir a praticar um ilícito, o réu ele não o pratique, e isso ele tem um benefício processual. Então, eram essas considerações, meu caro deputado Fábio, muito obrigado pela oportunidade. Pergunto se alguém mais quer fazer uso da palavra para fazer a complementação das reflexões do Fred Didier. Não mais havendo, antes de declarar encerrada a sessão, quero agradecer a presença de todos os professores, dizer que nós nos sentimos honrados com a presença tão ilustre, que qualifica e enriquece o debate parlamentar que nós estamos travando para aperfeiçoar a reforma do Código de Processo Civil. E dizer que estava previsto o relatório a cargo do deputado Paulo Teixeira para o dia 8 de agosto, mas houve uma alteração. O deputado Paulo Teixeira entendeu necessária a realização de 2 imersões em tempo integral, manhã, tarde e noite, com os professores que compõem o corpo de assessoria dos trabalhos. Uma será realizada em São Paulo, logo na primeira semana de agosto, e a outra em Brasília na semana seguinte. E para o dia 16 de agosto, portanto, está designada a data em que o deputado Paulo Teixeira oferecerá o relatório final para que possamos iniciar os debates. Então, essa é a informação que gostaria de compartilhar com todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos. Muito obrigado.